fiquei, viu, de boca aberta aí com o desfecho. O Guardião da Estrada Velha. Um relato na noite de São Pedro. Olá, Andréia, meu nome é Lindinalva e recentemente descobri seu canal por uma indicação de uma amiga. Moro em Santa Catarina, em uma cidade litorânea chamada Biguaçu. Já tenho mais de 50 anos e vi a minha pequenina cidade crescer muito. Hoje ela não lembra em nada a cidadezinha que era nos anos 70. Naquela época, Biguaçu tinha um pequeno centro e o resto da cidade era composto por fazendas e pastos intermináveis, com algumas poucas casas à beira da pista da BR-101. Essa importante rodovia que cruza o país. Nos anos 70, tínhamos uma vida humilde, mas com sinceridade, era melhor do que agora. Lembro-me vividamente dos anos de 1974, quando tivemos uma festa de São Pedro, muito bonita nas terras da minha avó Mercedes. Meus tios e tias, que já não moravam mais ali perto, vieram para a festa e prepararam uma grande fogueira com a base triangular, como a fogueira de São Pedro deve ser. Minha família era de pescadores e por isso a festa de São Pedro era muito festejada. O clima era de pura celebração e a noite prometia ser inesquecível. O cheiro da madeira queimando, misturando com o aroma do peixe fresco assando, criava uma atmosfera mágica que nos envolvia completamente. Meu tio Dionísio tocava sua viola acompanhado pelos seus amigos, e eles tocavam muito bem. A noite corria maravilhosa, iluminada por uma linda lua cheia. Ai, que nem hoje, né, gente? Sim. Mas São João vai ser de lua cheia. Eu morava com meus pais em uma casinha no terreno da minha avó. Em certo momento, minha mãe e minha avó pediram para mim e minha prima Sueli irmos até a casa dela, do outro lado da estrada velha, pegar umas vasilhas. Essa estrada era a antiga via da região, antes de construírem a BR-101. A estrada velha não tinha iluminação na época, e era um breu só. O lugar era bem escuro, pois quase não havia casas na região naquela época, mas era bem mais seguro. Eu e Sueli fomos andando, abraçadas e conversando, pois já estávamos acostumadas a andar naquela escuridão. Quando passávamos pela porteira da vovó e estávamos atravessando a escura estrada velha, que na época era de terra e não passava uma viva alma, conseguíamos ver, iluminado pela luz da lua, um homem sentado em uma pedra à beira da estrada. Eu e Sueli tomamos um susto danado e nos abraçamos ainda mais forte. A sensação de que algo estava muito errado fez meu coração acelerar. Enquanto abríamos a porteira da casa da titia, o homem nos saudou. Boa noite, gurias. Senti um arrepio de correr minha espinha. De onde saiu aquele homem? Tentando manter a calma, continuei meu caminho, mas o medo estava tampado nos olhos de Sueli. Ao fechar a porteira, olhei para o homem de rabo de olho. Ele usava um chapéu e tinha uma capa grande que quase tocava o chão. Chegamos à casa de titia, peguei as vasilhas e com um nó na garganta nos preparamos para o caminho de volta. Naquela escuridão, a figura do homem ainda estava gravada em nossas mentes e sabíamos que teríamos que passar por ele novamente. Ainda dentro da casa da tia, eu e Sueli tentamos espiar o homem por uma fresta na janela, mas da nossa posição não conseguíamos ver onde ele estava sentado. Ficamos aflitas e com medo de voltar. Sueli, tentando manter a coragem, disse:
Vamos logo, que se ele tentar algo contra nós, é só gritarmos, que todos da casa da vovó irão ouvir. Já no quintal totalmente escuro por causa das muitas árvores frutíferas, nós duas abraçadas chegamos à porteira. Olhamos para a pedra onde o homem estava sentado, mas ele não estava mais lá. Parecia que o sujeito tinha ido embora. Pisamos na estrada tentando nos convencer de que o caminho de volta seria seguro, quando ouvimos uma voz grave que me fez tremer dos pés à cabeça. Não fiquem com medo, gurias. Ninguém vai fazer mal para vocês comigo aqui. Nós apertamos uma contra a outra e nos viramos lentamente. O homem estava lá de pé, diante da porteira da casa da Sueli. Quando passamos antes, não havia ninguém ali. De onde tinha saído aquele homem com uma capa que quase tocava o chão? O chapéu dele criava uma sombra no rosto, tornando impossível ver o seu rosto claramente na luz da lua, que iluminava toda a estrada velha. O medo congela nossos corpos por um momento, mas a necessidade de voltar para a segurança da casa da vovó nos fez continuar. Com passos apressados e o coração batendo descontroladamente, entramos na porteira do terreno da vovó. O homem permaneceu parado por um instante, antes de se virar e começar a caminhar em direção ao pasto, ao lado do terreno da vovó. Nós ficamos olhando ele desaparecendo em meio a algumas árvores quando ouvimos a voz dele pela última vez. Boas festas, guria! E ele sumiu totalmente entre as sombras das árvores na estrada do pasto. Corremos com toda a nossa força, os pés levantando poeira no terreno de terra, e chegamos completamente sem fôlego à casa da vovó. Os adultos se viraram imediatamente alarmados pelo nosso estado e perguntaram o que tinha acontecido. Contamos em meio a respirações ofegantes e corações acelerados sobre o homem da capa preta. Papai, tio Dionísio e tio Tenório pegaram as lanternas e foram rapidamente até a frente do terreno. Procuraram em todos os lados, mas não encontraram nada. Papai, determinado, chegou a entrar no pasto, a luz da lanterna varrendo as sombras entre as árvores e a grama alta, porém nem sinal do tal homem. Quando voltamos para a casa da vovó, tia Célia, mãe de Sueli, que tinha uma mediunidade aflorada, já estava conversando com mamãe sobre o assunto. Eu era apenas uma menina, mas lembro bem de ouvir a tia Célia dizer que ele era um guardião daquela estrada. Mas por que ele se deixou ser visto por vocês duas? Ela ponderou seu rosto, uma máscara de seriedade e curiosidade. A noite seguiu normalmente, com risadas pelo quintal, o cheiro de pinhão, pipoca enchendo o ar enquanto a fogueira ardia. Era um contraste estranho com o medo que tínhamos sentido momentos antes. Tentamos aproveitar a festa, mas a lembrança do homem da capa preta permanecia em nossas mentes. Com o passar do tempo, nossos avós faleceram e a propriedade foi vendida. O pasto onde o homem desapareceu virou uma fábrica, e a estrada velha, agora pavimentada, recebeu um nome e se tornou uma via movimentada. Os encontros familiares tornaram-se cada vez mais escassos, e nunca mais fizemos uma festa de São Pedro como aquelas dos anos 70. Hoje, sempre que encontro Sueli, relembramos aquele encontro estranho. O homem da capa preta nunca mais apareceu, mas a lembrança daquele mistério persiste. Espero que goste do meu relato. Lindinalva, que também mandou aqui pra gente pelo nosso e-mail, gente. Obrigado aí, Lindinalva.
ter compartilhado com a gente essa história aí bem assustadora. Apesar que eu acho que ele era mesmo um guardião ali, estava guardando o caminho de vocês ali. Só que já tinha, né? A tia já sabia dessa história de que ali na Estrada Velha havia um guardião. Só que ela ficou sem entender o porquê que ele se deixou aparecer ali para vocês. Porque de certo ninguém via ele, né? Gostei bastante desse caos. Obrigado, Lindinalva aí. Talvez ela, que ela é médium, talvez ela tenha visto ele alguma vez. Também, né? Eu acho que acredito aqui que também por ela ser médium, ela tenha visto ele também. Sim. Muito legal aí. O que vocês acharam aí, pessoal? Ali, vamos pular lá para a gente não perder o... Como ela falou, também acho, deve ser isso que você está falando. Ah, sim. A Ali falou, também acho. Aí lá em cima, a Thelminha falou, minha mãe falava, não presta fazer simpatia, minha mãe. Era isso que a minha pesado, mãe... né, Vera? Minha mãe também falava isso. Aqui a Vera falando verdade, Thelminha, tadinho, estava protegendo elas de alguém. Talvez, sim, né? Sim, talvez. Pudesse acontecer ali alguma coisa com elas e ele apareceu ali. Por isso que ele deve ter aparecido. Por isso que ele deve ter aparecido ali. Adriana com a mãozinha. Mistério, não é mesmo? Aqui a Lê também acho em relação ali que eu falei. A Thelminha, aqui tinha um campo de aviação conhecido como área aéreo rural. Todas as moças adolescentes dos anos 90 já viram esse homem da capa preta. Esse homem também tem que tocar a capa. Deve estar podre. Olha, gente, né? Parecido aí a história aí. Também. Mas deve trocar a capa. Deve ser sempre outra capa. Deve ser assim, tipo igual a história. Locais, tá em vários locais. A Vera que minha mãe contava que esse homem da capa preta na estrada é Julião da Estrada, que é guardião. Olha, tá vendo? Nossa, aí eu já contei alguns causos aí de homem da capa preta, né, mozão? Sim. Não, olha, eu nunca tinha ouvido falar, não, que tem, né, esse guardião aí da estrada que se chama Julião. Nossa, bem, olha aí, tá vendo? Fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia. A Thelminha, brincadeirinha, homem, não vem me assustar, né? Tá com medo? Fala as coisas aí, ó, agora tá com medo. Tá bom? Olha, tem a Vera aí, aqui, cuidado, Thelminha, cuidado com o que fala. Né? Tem aí o poder das palavras. Ela vai vir trazer a capa pra tu costurar, hein? Costurar. Olá, pra tu lavar. Deus o livre, Deus é mais.